Direto da redação. No Rio de Janeiro, um novo capítulo da crise na Alerj. A Assembleia Legislativa pediu ao STF que entregue o governo interino ao presidente da casa, deputado Douglas Ruas. Douglas Ruas ele foi eleito presidente da Alerj. E o que a Alerj, nesse momento, a Procuradoria, ela entrou numa ação que já estava tramitando no Supremo, falando o seguinte, que a ordem natural, que a sucessão natural é o presidente da Alerj assumir, nesse momento, o governo do estado do Rio de Janeiro e convocar uma eleição indireta no âmbito da Alerj. E o presidente da Alerj é o Douglas Ruas, que você está conferindo agora aí, você conferiu agora há pouco aí na tela. Então o que a Alerj pede é que o governo interino que está sob o comando de Ricardo Couto, que é desembargador do Tribunal de Justiça, nesse momento, ele passe para a Alerj e o governador então se convoca ali a eleição indireta e a Alerj eleja o novo governador como determina o rito. Você vai conferir agora os detalhes na reportagem. Douglas Ruas foi eleito para presidir a Alerj na semana passada. A casa estava com comando indefinido desde dezembro, após Rodrigo Bacelar, do União Brasil, ser preso e depois cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na mesma decisão que deixou o ex-governador Cláudio Castro inelegível. Ao Supremo, o novo presidente da Alerj disse que deveria assumir interinamente o comando do governo por estar na linha sucessória, de acordo com a Constituição Fluminense. O ministro Luiz Fux é relator de uma das ações que vai decidir se as eleições para o mandato tampão acontecerão de forma direta, por voto popular, ou indireta, quando quem vota são os deputados da Assembleia. Fabrício, essa história ela está um pouquinho longe de terminar, pelo que nós estamos vendo. Né? Você está achando o quê? Você acha que a Alerj que tem que decidir, tem que assumir esse novo presidente? Pela legislação, sim. Pela legislação, sim. Pela legislação, sim. Porque a Alerj elegeu um presidente, elegeu o Douglas Ruas, para você entender o que está acontecendo ali na Alerj. O que aconteceu? A Alerj, desde que o Rodrigo Bacelar, que era presidente, ele foi afastado, ele estava licenciado, o vice-presidente Guilherme de Larolli assumiu a presidência e estava presidente da casa. Uhum. Comandou a casa. Então a Alerj ela teria que eleger ali um novo presidente. A partir da retotalização dos votos, assim entendeu o Supremo, Sim. Retotalizou, um novo deputado assumiu no lugar do Rodrigo Bacelar. Então a Alerj se reuniu e elegeu Douglas Ruas presidente da Alerj. Os partidos de esquerda não participaram em protesto, porque a eleição eles entendiam que tinha que ser por voto secreto e não por voto aberto. E a eleição foi por voto aberto. Com isso tentou primeiro impedir a eleição. O Tribunal de Justiça negou. Depois tentou anular a decisão. O Tribunal de Justiça também negou. Recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Está lá, está rolando lá essa questão, essa ação que pede a anulação da eleição do Douglas Ruas como presidente. Mas o fato que está posto é, Douglas Ruas está presidente da casa, eleito pelo parlamento, pela maioria dos deputados, por 40 votos, ou 41 votos, mas por 40 votos está eleito. Então, pelo rito, pelo que o rito, ele deveria assumir o governo do estado interinamente e convocar a eleição, e aí sim ser convocada uma eleição indireta na Alerj para os deputados elegerem o governador. E por uma razão simples. Porque tem dupla vacância. Essa dupla vacância, se ela se dá por questões eleitorais, por cassação de mandato eletivo do governador e do vice por questões eleitorais, a eleição é direta. Mas só que no meio dessa história aí ocorreu um caso assim que foi atípico. O governador Cláudio Castro, que estava sendo submetido a um julgamento por crime eleitoral na eleição em que o reelegeu o governador, na véspera desse julgamento ele renuncia. Um dia antes, Quando ele renuncia, um dia antes do julgamento, o que acontece? Essa dupla vacância, ela muda o formato. A dupla vacância perde o objeto condenar Cláudio Castro a perda de mandato, porque ele já renunciou. Como é que ele vai perder o mandato por crime eleitoral? Então ele perdeu o objeto. Então aí, o que se julga ali é a inelegibilidade de Cláudio Castro e do Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar é cassado, Cláudio Castro fica então só inelegível pela decisão do TSE. Então aí quebra a dupla vacância por crime eleitoral. A dupla vacância se dá pela renúncia. Nesse caso, então, a eleição é indireta pela Alerj. Assim entendeu o TSE na publicação do seu acórdão.
Mas assim não entendeu o PSD do Eduardo Paes, que entrou com uma reclamação no STF, que foi acolhida e que está tumultuando tudo, que até agora a questão não se resolve. Está indefinido. Mas, em suma, pelo rito, pela norma, a eleição tem que ser indireta na LERJ e a LERJ por voto aberto. Tem esse detalhe, Tem né? esse O detalhe, voto por tem que voto ser aberto. aberto. Foi que a LERJ, pelo menos foi o que decidiu, né? Foi o que está decidido, que o parlamento decidiu. Que o voto é aberto, assim como foi a eleição do Douglas Ruas como Sim. presidente da casa. Então isso está posto. Agora, por que está havendo essa confusão toda? Porque o Eduardo Paes, o PSD, ele tenta impedir que o grupo do Cláudio Castro continue ocupando a máquina, porque a máquina ela pode ser decisiva, um fator decisivo no processo eleitoral. E São fortíssimo. 92 municípios, Sim. uma coisa é você ser prefeito do Rio e ter a máquina no centro do Rio de Janeiro. Outra coisa é você ter uma máquina que tem relação com 92 prefeitos, Esquece, não se com compara. 92 municípios. Exatamente. Então a relação é outra. Aí é que está o cerne da questão.